Vamos agora ao nosso editorial de hoje, 12 de setembro de 2015. A Europa enfrenta uma das mais graves crises migratórias da sua história recente. Milhares de sírios trocam a perspectiva de uma morte certa em território controlado pela ditadura do Estado Islâmico, pela possibilidade de sobreviver no continente europeu. Em muitos casos, a esperança termina em tragédia, como aquela do menino Alain, de apenas 3 anos de idade, encontrado morto na praia após o naufrágio do pequeno barco usado por sua família para fugir da ditadura daquele país. A história se repete. Em 1972, a foto de uma menina vietnamita correndo nua após o lançamento de bombas incendiárias fortaleceu o movimento anti-guerra que terminou 3 anos depois. O que se passa na Síria não é recente. Os conflitos naquele país entre opositores e aliados do presidente Bashar al-Assad já duram mais de 5 anos. A situação é agravada pela presença dos terroristas do Estado Islâmico. Já são mais de 250 mil pessoas mortas e a Comissão Europeia tenta distribuir pelo continente, pelos próximos 2 anos, 500 mil migrantes refugiados. Estimativas da ONU apontam que mais de 7 milhões de sírios já abandonaram suas residências dentro do país e quase 60% da população vive na pobreza. Os trágicos números refletem na alta taxa de emigração do país. Seriam mais de 4 milhões de refugiados sírios, a maior população de refugiados do mundo. E o que isso tem a ver com o Brasil? O que nos interessa saber que a ditadura daquele país está trazendo tanta tragédia ao seu povo. O que acontece hoje na Síria deve servir como alerta para muitos brasileiros que, ingenuamente e sem conhecer a nossa história, apoiam a volta da ditadura militar, porque não sabem que é dessa forma trágica, demolidora, que se destrói uma sociedade quando governada pela força do fuzil, da baioneta e da mordaça. Há relatos dramáticos desses refugiados que conseguem abrigo em outros países. A história de um menino de apenas 8 anos de idade que, flagrado numa primeira tentativa de fuga, foi preso, torturado e estuprado por dezenas de soldados aliados ao ditador daquele país e que comoveu o mundo inteiro. Essa criança, após espancada e estuprada violentamente, confessou depois em lágrimas que só pararam de maltratá-la depois que ela desmaiou. Enquanto estava sendo violentada, ela disse, chorando diversas vezes, que se morresse, contaria tudo a Deus.
Quanta barbaridade, meu Deus, um ser humano é capaz de cometer contra inocentes, quando possui o poder em suas mãos. Aqui, no nosso país, não foi diferente em 1970, quando uma menina de 6 anos foi arrastada em plena madrugada do seu berço, quando dormia, onde estava aos cuidados de uma tia, e levada para o porão de uma delegacia do DOPS, na época, sob o comando do sanguinário delegado Fleury. Ela foi torturada. Ela foi torturada na presença de seus pais, um casal de professores universitários, com queimadura de cigarro nos pés, no rostinho e nas mãos. A mãe suicidou-se e o pai enlouqueceu antes de ser assassinado pelos torturadores, conforme registros da Comissão da Verdade. Essa criança hoje é uma mulher adulta e depende de medicamentos psicóticos para dormir. Uma pesquisa coordenada pela Igreja Católica, com documentos produzidos pelos próprios militares, identificou mais de 100 torturas usadas nos anos de chumbo. Esse baú de crueldades, que incluía choques elétricos, afogamentos e muita pancadaria, começou de vez em 1968, o início do período mais duro do regime militar. A partir dessa época, a tortura passou a ser amplamente empregada para obter informações de inocentes, muitos deles, que lamentavelmente eram apenas parentes de pessoas envolvidas com a luta armada. Contando com a assessoria técnica de militares americanos que ensinavam a torturar, grupos policiais e militares já começavam a espancar e a agredir no momento da prisão, invadindo casas e locais de trabalho. A coisa piorava nas delegacias de polícia e em quartéis onde muitas vezes havia salas de interrogatório revestidas com material isolante para evitar que os gritos dos presos fossem ouvidos. Os relatos encontrados na Comissão da Verdade indicam que os suplícios eram duradouros, prolongavam-se por horas, eram praticados por diversas pessoas e se repetiam por vários dias. Vários tipos de agressões físicas eram combinados às outras formas de torturas. Um dos mais cruéis era o telefone, o popular telefone. Com as duas mãos em forma de concha, o torturador dava tapas ao mesmo tempo contra os dois ouvidos do preso. A técnica era tão brutal que, além da dor insuportável, muitas vezes rompiam os tímpanos do acusado e provocava surdez para o resto da vida. A tortura se prolongou até 1974, quando o presidente Ernesto Geisel, que era evangélico, ao tomar posse, tomou medidas para diminuir aquela covardia, afastando inclusive vários militares da linha dura do exército.
É esse o regime que alguns defendem para o Brasil? É dessa forma irresponsável, aventureira e nociva a nossa soberania que querem tirar a presidente Dilma do governo, sem julgamentos, sem provas, sem condenação? A anarquia que querem construir em nosso país não será a melhor saída para resolver os nossos problemas. Além do mais, a presidente Dilma foi eleita democraticamente, por vontade popular da maioria, e por apenas 4 anos. E ao final de seu mandato, teremos uma nova oportunidade, a chance de eleger um outro governante de forma democrática, através do voto, que ainda é a melhor arma para se construir um país de pessoas livres. O que acontece na Síria não é diferente do que acontece em Cuba, na Venezuela, no Irã e em outras ditaduras que são duramente criticadas por quem defende a volta da ditadura militar no Brasil. São pessoas incoerentes que criticam as ditaduras lá fora, mas querem o mesmo para o Brasil, divulgando maliciosamente, com muita má fé, que poderemos ter uma ditadura democrática. Que absurdo! Quando a história sempre registrou em todas elas a sua face macabra, sanguinária e destruidora da sociedade, sem nenhuma exceção. Aqui não será diferente se essa tragédia um dia se abater mais uma vez em nosso país. Porque ditadura só serve para quem manda, para quem tem um poder e a arma na mão. Não serve para quem obedece, para quem é vítima. Aqui fala Aureliano Ramos, direto da Rádio Cidade, programa Vida, Saúde e Política com Dignidade, e com reprise para o programa Amanhecendo na Difusora, da Rádio Difusora Cristal de Quixeramobim. Bom dia. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera